Boa noite, gente. Deixa eu só me organizar. Alguém mais ficou com o coraçãozinho? É o que eu passei? Tá tudo aqui, né? Então vamos lá. Meu nome é Ana, alguns aqui eu já conheço. Vou fazer a palestra para vocês hoje à noite. E hoje a gente vai falar sobre um tema que nós conhecemos, ou melhor, a gente acha que conhece. E é justamente sobre o conhecimento que a gente vai acabar explorando bastante hoje. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje o tema Conhece-te a ti mesmo, uma jornada à luz do kardecismo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, é uma inscrição que se encontra no templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga, atribuída ao filósofo Sócrates. A sabedoria do oráculo de Delfos trata-se de um convite à introspecção, ao autoconhecimento fundamental na filosofia grega. Porém, nós não estamos aqui para estudar sobre a filosofia, sobre inscrições lá do passado, né, de filósofos. Nosso dia a dia, o nosso mergulho é no kardecismo e na doutrina, nos ensinamentos de Jesus e o que Kardec nos trouxe em sua codificação. Mas o que isso tem a ver? Eu trouxe para vocês um estudo sobre o nosso autoconhecimento e o quanto é importante nós nos conhecermos para andarmos paralelo à doutrina de Kardec. Embora a frase ela não apareça exatamente como ela está na Bíblia, existe uma grande conexão entre esse conceito e ensinamentos bíblicos, principalmente na busca por autoconhecimento e o nosso relacionamento com Deus. Algumas passagens refletem ideias semelhantes como, exemplos, Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Ou seja, quando nós entendermos que o Cristo, Deus, habita dentro de nós, fica muito mais fácil nós mergulharmos nessa jornada do autoconhecimento. No Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Esse trecho expressa o desejo do autoconhecimento por Deus. E é o que nós buscamos. Nós buscamos, através de Deus, o nosso autoconhecimento. Quando nós destacamos a importância do autoconhecimento como chave para a evolução espiritual e falamos, conhece-te a ti mesmo, qual essa conexão que nós podemos fazer com os ensinamentos que nós temos no kardecismo? Para nós nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados exatamente como Deus. Há dentro de nós toda a semelhança que Ele nos colocou. E para que isso aconteça, e para que isso nós possamos descobrir, nós possamos entender exatamente como funciona, nós precisamos mergulhar no nosso conhecimento. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Se Deus é amor, se Deus é caridade, se Deus é a salvação, se nós não nos conhecermos primeiro. Então nós precisamos mergulhar nessa autobusca pelo autoconhecimento, nos desbravarmos para que
que então nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E quando nós estivermos próximos de Deus, nós conseguimos reconhecer essa imagem e semelhança. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, se nós precisamos nos autodescobrir, se nós precisamos nos conhecer, desbravar tudo que nós temos, de bom e de ruim. Ninguém é 100% bom e 100% ruim. O que nós precisamos fazer? Ir em busca do quê? Do nosso lado bom e do nosso lado ruim. Para assim, então, estarmos conscientes do nosso lado que deve ser seguido para nos aproximarmos de Deus. E como é que a gente faz? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Se nós temos tendências, se nós trazemos no nosso DNA espiritual, no nosso perispírito, vivências de outras vidas, onde talvez nós não temos sido tão bons, né? Isso permanece conosco, porque a cada existência nós vamos galgando o nosso conhecimento em busca da nossa evolução. E como é que nós nos observamos nessa busca pela evolução, nessa busca pelo conhecimento? Como é que nós fazemos para estar vigiando o tempo todo? Para nós nos afastarmos do mal. Porque o lado bom a gente reconhece facilmente, os outros reconhecem. O ruim, nem sempre nós conseguimos reconhecer. Ou nós reconhecemos, mas não sabemos lidar com ele. E aí a gente tem a resposta, que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então tudo gira em torno do nosso autoconhecimento. Qual é a conexão que nós temos do autoconhecimento com o kardecismo? No kardecismo, o autoconhecimento é essencial para a nossa reforma íntima e a busca pela perfeição espiritual. Conseguiremos não, passaremos em várias e várias e várias existências e um dia nós chegaremos a essa talvez quase perfeição espiritual. Por isso é que nós voltamos e buscamos, estudamos e progredimos e evoluímos e cada vez tentamos voltar, fazer melhor e nos tornar melhores. Essa questão 919 nos coloca a refletir qual seria o meio mais prático e eficaz de conseguirmos focar no nosso lado bom, no nosso lado de evolução e esquecer ou conseguir vencer o nosso lado sombra. Né? Vamos falar de sombra e de luz. Se o bom é luz, o mal é sombra? Nem sempre. Fala-se muito no lado sombra como o lado ruim, como o lado que não pode ser aproveitado, como o lado que prejudica, como o lado que faz o mal. Na psicologia, usa-se o lado sombra para falar daquilo que é desconhecido, para falar daquilo que é regido pelo nosso subconsciente. Porém, para buscarmos o lado luz, para trabalharmos a evolução, para trabalharmos a melhoria, a mudança, o perdão, precisamos ir lá no lado sombra. E como é que a gente faz isso? Através do autoconhecimento.
No kardecismo, somos espíritos em evolução e o autoconhecimento é o caminho para superar más inclinações e desenvolver nossas virtudes. O que seriam as más inclinações? As desavenças, a falta de compaixão, o egoísmo, o ego, a maledicência, a inveja, e desenvolver as nossas virtudes. É o que nós estudamos. É o que nós estudamos em como ser um bom médium, em como focar nos ensinamentos de Jesus, em como avançar a cada dia um pouquinho. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, não é por milagre, não é por osmose, não é um espírito incorporando e falando, você faz isso, 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 e você melhora e amanhã você vai estar excelente, você só vai praticar o bem. Não, senão nós não estaríamos aqui. Então é através do desenvolvimento das nossas virtudes. E seria a virtude? O nosso lado bom. O nosso lado bom que nós também precisamos reconhecer. E mesmo reconhecendo que está ali dentro de cada um de nós, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser praticado, ele precisa ser avançado. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre o autoconhecimento? Ele ressalta a importância de analisar nossos pensamentos e ações diariamente. Como nós estudamos, mas não adianta a gente só estudar, fechou o livro, guardou ali e no meu dia a dia não aplicar. É a coisa mais difícil do mundo. Nós vencermos a nossa inclinação do mal, as nossas faltas, a nossa falta de, como se diz aqui, de commitment, né? A nossa falta de persistência, a nossa falta de absorver aquilo tudo e mudar. Mudar leva tempo, mudar leva persistência, mudar leva conhecimento, mudar leva tempo. E a reflexão diária como uma prestação de contas com a própria consciência. Como é que a gente faz isso? Um sábio vai nos ensinar. Fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E assim fazia Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, com toda a sua nobreza, com toda a sua bondade, com toda a sua luz, com toda a seu avanço espiritual, ao final do dia, ele sentava e fazia aquela lavagem na consciência, né? O que eu faço significa para mim, para o outro, para o próximo, o que eu fiz? E reparem que ele começa, se não faltava algum dever, ele não começa a falar, o que eu fiz de bom hoje? Quem eu ajudei? Porque é muito fácil a gente fazer o papel, fazer o outro até feliz, mas a gente começar pelas nossas virtudes, pelo que a gente fez de bom. O que eu fiz de bom hoje? Eu ajudei. Eu dei comida para um faminto. Eu dei agasalho. Eu aturei aquela pessoa que só fala de problema, ela me ligou, eu fiquei com ela 15 minutos no telefone. Então nós temos essa tendência de querer reconhecer em nós e afirmar para o próximo as coisas boas que nós fazemos. E ele fazia justamente o contrário. Ele começava se perguntando onde ele errou, se ele
coisa, se ele esqueceu de algum dever, e se ele deu motivo para que alguém se queixasse dele, ou seja, se ele machucou alguém. E assim funcionava o exame dele de consciência. Eu queria refletir com vocês, quando a gente fala sobre autoconhecimento, o que vem à cabeça de vocês? Se autoconhecer, o que significa se autoconhecer? Alguém? Olhar para dentro. Olhar para dentro. Alguém mais? Prestar atenção nas ações, nas falas, no pensamento. Ok. Alguém mais? Conhecer sua luz e sua sombra. Exatamente. Como é que a gente olha para dentro? Fazendo como ele fez, uma meditação, reconhecendo. É fácil? Dificílimo, gente. Dificílimo. Porque a maioria de nós, eu falo, me incluo com vocês, nós não nos conhecemos. Sabe quando a gente é pego numa situação que, vamos supor, você é uma pessoa calma, tranquila, e aí de repente acontece um incidente, alguma coisa que te chateie muito, e geralmente é relacionada às pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas. E a gente perde a cabeça e a gente fala, isso é comum, né? A gente fala, vocês não sabem do que eu sou capaz. Quantos e quantos já falaram isso ou escutaram de alguém? Não mexe comigo, não faça isso porque você não sabe do que eu sou capaz. E se nós afirmamos que nós não sabemos, a pessoa não sabe, é porque nós também não sabemos. Porque se nós soubéssemos, nós nem perderíamos a cabeça. E leva tempo para a gente se conhecer. Porque para a gente se conhecer, nós precisamos do básico, que é auto-amor, auto-perdão, auto-controle. E geralmente a gente passa por isso no dia a dia. E quando nós nos frustramos, quando nós vivenciamos situações que não nos agradam, nós esquecemos muitas vezes desse auto-amor, desse auto-perdão, desse auto-controle. Porque é muito mais fácil nós pegarmos o lado sombra do outro e ressaltar o lado sombra do outro. Alguém me fez mal, eu vou virar para a pessoa e falar assim, você me causou dor, você me traiu, você mentiu para mim, você me usou, você me passou para trás, você abusou da minha boa vontade, do meu amor, da minha amizade, da minha compreensão. E muitas vezes, essas situações que acontecem com a gente, nós também contribuímos para que elas aconteçam. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa tão comum. Um relacionamento familiar. Nós temos um relacionamento familiar com a nossa família e muitas vezes nós temos um relacionamento difícil, às vezes com um pai, com uma mãe, com um tio, com um irmão. E esse relacionamento difícil, nós seguimos um padrão e que geralmente nós alimentamos esse relacionamento difícil. Muitas vezes nós somos permissivos. Ah, mas a pessoa é má e eu sou permissiva? É. Porque se você não fosse permissiva, ia chegar num ponto que a pessoa não ia ser mais má com você. Mas te leva tempo para perceber isso. Porque nós somos criados para entender que a família é sagrada. A família é nosso sangue.
Por isso, nós temos que aturar qualquer coisa que vem dali. Estão aí os relacionamentos tóxicos. E relacionamentos tóxicos podem e devem ser terminados. Mas, geralmente, nós nos colocamos na posição de vítima, e que muitas vezes nós somos, porém, até para nós sermos vítimas, tem dia e hora para acabar. Nós é que decidimos. Se nós nos conhecermos, se nós praticarmos o autoconhecimento, nós conseguimos evitar a maioria dos sofrimentos. Porque nós vamos entender, isso eu quero, isso eu gosto, isso eu não quero, isso não serve. Eu te amo, você é parte do meu sangue, você é parte da minha família. Porém, não dá para nós convivermos. E assim nós convivemos também em relacionamentos conjugais. Quantas e quantas pessoas arrastam um sofrimento que podia ter chegado ao fim lá atrás, se uma delas se autoconhecesse. Quantas vezes nós cobramos o amor do próximo para a nossa felicidade? Quantas vezes nós já falamos, você me faz feliz, você é a minha vida, você é a razão do meu viver, você é a minha felicidade. O outro não é responsável pela sua felicidade, pelo seu amor, pela sua autoestima. Você é. E o amor é você construir com o outro um ponto em comum. A partir do momento que você dá mais ou você recebe mais, a coisa desequilibra. E quantas vezes nós nos deixamos em último plano porque nós achamos que o outro é responsável pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso. Eu só vou ser feliz se eu tiver um casamento com 2 filhos, morar numa casa branca, dirigir o carro tal e morar na cidade tal. Aí eu também quero trabalhar de tal a tal hora, senão eu não vou ser feliz. Você pode ter o que você quiser. Se você não está bem, se você não está curado, se você não está feliz, se você não entende o amor de Deus dentro de você e que você se basta, porque você foi feito à imagem e à semelhança dele, e que você não está sozinho, e que você não precisa agradar ninguém para ser aceito, porque você está aqui, e você tem ele o tempo todo, a ele o tempo todo. Você começa a entender que depende de você. Eu vou mostrar agora um negocinho aqui para vocês. Vocês conseguem ver? Quem está mais atrás, se quiser vir aqui. Conseguem ver a caixinha aqui? Vou fazer uma experiência e vou mostrar aqui para vocês. Aqui somos nós, tá? Puros como nós nascemos, tá bom? Viemos para essa existência zerados. Tá tudo gravadinho lá no nosso perispírito. Porém, voltamos, nascemos, criança. Vamos lá. Vamos fixar aqui nos primeiros 7 anos de vida. Depois a gente sobe um pouquinho mais, tá bom? Então vamos assumir que a gente tá aqui, ó. Encarnação nova, tô zeradinho, pronta para a próxima. Opa, vim só para aproveitar essa vida. Vou sair daqui evoluído. Vou lá para cima, vou me juntar com o Pai Celestial e não volto mais. Sabe de nada. Aí você veio purinho, tá? Aí isso aqui é um coração. Um coração, vocês estão vendo? Dá para ver? Um coração que todos nós encarnados recebemos.
Só que aí você recém-chegadinho, né? Vai passando o seu tempinho aqui entre nós. E aí vários coraçõezinhos desses aqui, ó, vão passar por você. E aí cada vez que eles passarem por você, você recebe, ó, um pouquinho de raiva, um pouquinho de frustração, um pouquinho de inveja, um pouquinho de desavença, um pouquinho de mágoa, um pouquinho de maldade, um pouquinho de cinismo. E aí você vai se contaminando. Você foi se contaminando. Você era clarinho, ó. Olha quanta coisa acumulando aqui em você. Mas você não se conhece. Então você vai fazendo o quê? Você vai colecionando todas essas coisinhas aí que eles jogam, que é jogado em você. E aí você vai alimentando tudo isso que está aí dentro. Vai guardando, e a tendência disso aí é crescer. E você não se conhece, mas você fala, não, mas eu sou a vítima, olha aqui, jogaram tudo em cima de mim. Mas eu não parei para pensar no final do dia, para me autoavaliar, para me conhecer, para tentar melhorar. Eu não acredito em nada, eu até duvido se Deus existe, porque eu só tenho coisa ruim acumulada dentro de mim. Como é que eu vou melhorar? Deus esqueceu de mim. Aí você começa a buscar o autoconhecimento. E aí no autoconhecimento, você vai experimentar, buscar uma evolução espiritual, o objetivo da existência terrena e entender que nós estamos aqui para a depuração do espírito, que sem autoconhecimento continuamos presos aos ciclos de sofrimento e erro. Você vai buscar ferramentas para a reforma íntima, reconhecer nossas más inclinações. Você vai começar a reconhecer que o orgulho, que o egoísmo, que a inveja machucam, atrapalham, te estagnam. E você vai começar a praticar a mudança progressiva com disciplina e perseverança. Você vai estudar, você vai se aproximar de Deus, você vai aprender sobre, no nosso caso aqui, essa doutrina maravilhosa que nos dá absolutamente todas as respostas. E se você não tem todas as respostas, é porque você não está estudando o suficiente. Ou você não está praticando o seu autoconhecimento. E aí nós vamos praticar o autoconhecimento através da reflexão diária, do momento de silêncio para analisar o dia, as ações, os pensamentos. E aí você começa a descobrir que você praticando tudo isso, vem o seu autodescobrimento. E o seu autodescobrimento começa assim, ó. Com união, alegria, saúde, paz, prosperidade, compaixão, saúde novamente, iluminação e paz. E aí você descobre que todas essas coisas boas você deixou passar. E você podia ter usado todas essas coisas boas que você aprendeu e que você pode praticar e que você vai passar a acreditar que existe dentro de você, você vai usar elas para curar. Que legal. E aí você começa a se curar, a se limpar e a deixar ir tudo o que te fez mal e te prejudicou por tanto tempo.
o seu autoconhecimento vai te fazer entender que nunca foi sobre o outro, que não é sobre o outro, é sobre você, sobre eu, sobre nós. O que está aqui dentro e o que nós atingimos e o que nós nos transformamos, ninguém pode te dar. É você com você mesmo. Mas e Deus? Deus está dentro de você o tempo todo, sempre esteve. Talvez você não tenha enxergado antes. E se Ele sempre quis, se Ele sempre esteve, onde que está o erro? Onde está o erro? Em você ter deixado passar. E aí, como é que a gente pode se autoavaliar? Que perguntas nós podemos fazer para nós mesmos quando essa cura começa a chegar? Fui justo nas minhas decisões? Agi com amor e empatia? Estou seguindo os ensinamentos de Jesus? Porque eu estou lá praticando, aprendendo, estudando os ensinamentos de Jesus. E o kardecismo? E o estudo? E o estudo que eu estou praticando? E o estudo que eu estou aprimorando? Que eu estou aprendendo? Que eu estou aumentando? Eu descobri o poder da prece. Eu não preciso do médium que interceda por mim. É importante? É. Eu posso participar através de um médium? Posso. Mas você necessariamente precisa do médium para se conectar com os seus mentores espirituais e através da sua intuição você pedir orientação? Não. Você tem o poder de fazer isso. E o serviço ao próximo? Isso é o que o kardecismo também nos ensina. Que sem a caridade não há salvação. Que sem o amor ao próximo, que sem servir ao próximo como Jesus veio a nós fazer. E é o que Deus espera de nós. Serviço ao próximo, o bem que fazemos aos outros, reflete diretamente a nossa transformação interior. O autoconhecimento é um processo gradual. Não precisamos buscar a perfeição imediata, mas sim o progresso constante. O autoconhecimento, à luz do kardecismo, é o alicerce para a evolução espiritual. Requer esforço diário, mas é um caminho de libertação e plenitude. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós espíritas, qual é o nosso primeiro a fazer? Conhecer a nós mesmos, para que nós possamos nos policiar, para que nós possamos nos autoavaliar e aí ser formada a nossa moral para domar as nossas más inclinações. Conhece-te a ti mesmo. Trata-se de um convite à introspecção e ao autoconhecimento. Eu queria agora só compartilhar com vocês um áudio que é uma reflexão só para vocês, para a gente encerrar o que a gente falou aqui. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos e escutar com o coração essa reflexão. Quando aceitamos a missão espiritual, temos que ter a ciência de que sofreremos todo tipo de ataques espirituais e carnais. Seremos julgados, desacreditados e até expelidos.
quando enveredamos pelo caminho do autoconhecimento, devemos saber que enfrentaremos nossos maiores inimigos, nossos próprios demônios, e que isso irá doer profundamente, machucar e nos dilacerar internamente. Quando aceitamos o cargo de guerreiros da luz, entenderemos que as sombras não aceitarão tão facilmente a nossa presença, que a batalha será árdua e que essas sombras residem em tudo e todos, em nós e nas pessoas que amamos. Que nossa maior vitória será não sermos corrompidos e seguirmos no caminho reto e justo. Assim, então, se nós nos conhecermos, nós praticarmos a nossa parte, o nosso bem, a nossa luz, fica muito mais difícil da gente parar pelo caminho. Agradeço a todos vocês a noite de hoje, é um prazer estar aqui novamente. Espero que a gente possa refletir juntos, caminhar juntos e evoluirmos juntos sempre. Obrigada, gente.